será que é a empresa que se adapta à equipe ou a equipe que tem que se adaptar à empresa? Qual será que é o certo, Cris? Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, né, Campa? Porque contrata uma pessoa e outra, e muitas vezes assim, nossa, mas aquele ali é um talento, é uma pessoa maravilhosa, queria que aquela pessoa trabalhasse na minha empresa. Então, começa a fazer puxadinha, adaptaçãozinha, assim, para ela caber na empresa. Isso, será que dá certo, Campa? Então, justamente pegando esse ponto, assim, pra gente contextualizar o pessoal. O que é uma coisa e o que é outra? Vamos fazer esse paralelo? Vamos sim. Acho que o primeiro ponto é isso que você falou. É o puxadinho, né? Contrata uma pessoa. Não, mas essa pessoa aqui, ela é pra... Vamos pegar aqui, digamos, atendimento, tá? Atendimento. Essa pessoa para atendimento. Gostei da pessoa, é uma ótima pessoa, maravilha, mas essa pessoa não sabe dar orçamento. Não, tá tudo bem. Então eu tiro o orçamento do atendente e eu pego lá alguém do compras, alguém da produção, essa pessoa vai dar orçamento. Eu tô adaptando a minha empresa para as pessoas que estão vindo. E isso é bom? Claro que não. Por que isso não é bom? Não tem como ser bom. Porque, olha só, se a gente pega assim, ó, as pessoas que entram no Stratis, vou te dar um exemplo assim, ó, uma das primeiras tarefas que eu passo, faz um mapeamento da tua empresa pra gente dar uma olhada. E esse mapeamento, o que tem? Tem lá que você desenhar as áreas-chave de resultado, que eu chamo que são pelo menos 3, né? Quais são as áreas-chave de resultado? Área de negócios, área de operação, que é onde você entrega aquilo que saiu dos negócios, e a área administrativa, onde você administra isso. São as áreas. E aí tem os setores. Começa que esses empresários já têm dificuldade em enxergar a empresa por setores. Não consegue enxergar por setores? E como é que faz um organograma, divisão de tarefas? E quando essa empresa cresce, que daí tem toda aquela questão de quem coordena cada setor, não tem essa visão? O que acontece assim, ó? Como o negócio está tudo meio misturado, veja bem, contratou uma pessoa, e isso acontece quando? Ó, geralmente tem uma pessoa que está boa naquele setor, está boa naquela função, não é nem no setor, está muito boa naquela função, está performando bem, está entregando bem, é uma pessoa agradável, uma pessoa boa de ter na empresa. Mas ninguém é eterno, né? Sim. De repente aquela pessoa sai, ou porque pediu para sair, ou teve que pedir para a pessoa sair, né? A vulga demissão. Sim. E aí vai contratar uma outra pessoa. Só que quando vai contratar, não tem lá uma descrição de cargos, não tem um método de atrair boas pessoas, às vezes não tem um processo de seleção criterioso, não sabe fazer uma entrevista bem feita, contrata uma pessoa que dá uma olhadinha, opa, essa pessoa tem uma boa característica, contrata aquela pessoa, mas esquece de avaliar certas funções, ou até avalia certas funções, mas nisto ela é muito boa, não sabe fazer isso, mas tudo bem, então vai dando um jeitinho. Não, então não faz isso. Aí pega uma pessoa que está lá num local distante, uma função distante, bota cobrir a deficiência daquela pessoa. Então meio que vai misturando as coisas. E pode acontecer também de ter pessoas que foram contratadas para fazer alguma coisa e ela acumulou funções. A empresa era pequena, como dizem, né? A empresa é pequena, então a gente não consegue contratar tanta gente assim para dividir certas funções como deveria ser. Empresa no começo geralmente acontece isso. Depois de maior devia ser diferente. Algumas não são, né? Mas quando contrata aquela pessoa para fazer uma coisa, vai lá e faz o caixa. Uhum. Aí aquela pessoa vai lá e faz o caixa, depois ela fica boa, aí vai lá e faz a vendas, compra, por exemplo, compras, vendas, compra, e aí começa a cobrir férias, começa a virar gerente. Né? É multifunção. Vira um monte de bombril dentro da empresa, né? Vira um octopus, cheio de braço lá, fazendo um monte de coisa. E tanto que tem empresário que diz assim, vocês estão dizendo aí que o trabalho de vocês é para a empresa não depender de mim para tudo. Mas não depende de mim, porque eu tenho gerente para isso. Só que daí toda aquela carga, aquela mochilona de pedra que estava nas costas do empresário vai para as costas de uma única pessoa na empresa. Mas esse é o risco. E se essa pessoa sair, que nem você falou, ou por demissão, ou porque ela pediu para sair, ou porque ganhou filho, porque teve um filho ali naquela época, então ela teve aquela licença maternidade ou alguma coisa assim, é uma pessoa incrível, ela trabalha muito bem, mas é um acúmulo gigantesco de funções diferentes que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e isso não tem como o Lego, sabe aquele joguinho do Lego, se encaixar. Encaixando.
Porque aquela pessoa tem característica para tudo. Mas no normal das pessoas que a gente contrata no dia a dia, a característica de cada um é eles terem comportamentos, perfis diferentes. Então, um é mais extrovertido, é aquele que lida melhor com relacionamentos, com pessoas. O outro é aquele que lida melhor com números, com planilhas e precisa trabalhar mais quietinho. É raro existir uma pessoa que consiga virar de uma posição para outra. E aí você vai querer contratar depois que essa pessoa saiu uma outra para substituir ela, nunca mais consegue. E aí sobra para quem? Para o próprio empresário assumir aquelas funções múltiplas que tinha aquela uma única pessoa que assumiu muitas. Se você for a origem da coisa, normalmente a equipe vai refletir quem? O dono. O jeito de agir do dono, porque toda a cultura de uma empresa é sempre de cima para baixo. Nunca é do meio para cima, de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. Então, se você tem lá um empresário que é centralizador, que ele faz tudo, que ele deixa com ele qualquer micro decisão, conserta aquilo que quebrou, compra aquilo que precisa, faz isso, não faz aquilo, ele começa a concentrar com ele, a tendência é que aquela equipe vai estar se espelhando nele e vai estar querendo fazer do mesmo jeito. Então, nesta rotina, se torna cada vez mais difícil de substituir quando há necessidade de trocar alguém da equipe. Alguém que saiu para repor essa pessoa é muito complexo, porque você tem que ter uma pessoa multitarefa. E essa, aliás... E ninguém sabe o que ela fazia. E exatamente. Às vezes nem o empresário Tem sabe. uns gatinhos sacados lá que nem o empresário sabe que aquela pessoa resolvia aquela situação. Inclusive... Sabe o que era uma situação que eu ouvi outro dia do empresário que disse que tinha? Eles tinham um lanche, café da manhã todo dia na empresa. E ninguém era responsável por comprar as coisas do café da manhã. Era aquela gerente. Ela saiu porque ela pegou férias, acabou o café. E ninguém sabia que era ela que comprava o café da manhã, olha só. Ninguém sabia e talvez nem o que tem que comprar pro café da manhã. Não. Ficaram com fome. Exatamente. Mas aí o que acontece, Cris? Trazendo um link aqui, Muitos empresários falam da dificuldade que é contratar. Não, eu não consigo contratar. Eu tenho uma vaga lá e eu não consigo contratar. Sim. Mas quando eu vou olhar essa dificuldade em contratar, o que eles estão querendo muitas vezes? Querendo esse multitarefa, multitalentos. Alguém que saiba comprar, mas que também sabe instalar, que saiba consertar, que saiba cobrar. Mas ele diz assim, se eu faço, por que eu não posso contratar uma pessoa que faz que nem eu? Quando eu trabalhava noutra empresa que eu era funcionário, eu fazia todas essas coisas. Como é que agora que eu vou contratar não pode ter uma pessoa assim? Pois é, mas esta é uma ótima pergunta, né? Mas o que acontece assim, Tem gente que realmente quer ter um negócio. E tem gente que quer trabalhar para alguém que tem um negócio. Qual que tá certo, qual que tá errado? Nenhum. Os dois estão certos. Só que eu tenho que respeitar isso. O que acontece? A pessoa que quer trabalhar, vamos pegar assim, assistência técnica. Eu quero ser um técnico. Esta pessoa vai estudar para quê? Para ser um melhor técnico, aprender melhores práticas, melhores técnicas, melhores ferramentas. Vai estudar para isso, um bom, né? Eu deveria estar fazendo isso. Mas nunca um técnico vai estudar para cobrar, para vender, não vai. E aí então quando você abre uma vaga e você quer essas pessoas com múltiplas competências, você vai atrair quem? Aquele que realmente está investindo na carreira dele? Ou aquele que vai pegar qualquer coisa? Esse é um bom ponto, Campa. Conversar a respeito disso é um bom ponto. Porque tem muito empresário que diz assim, a minha empresa não é tão grande que eu possa ter uma pessoa para comprar, uma para vender, uma para isso, uma para aquilo, uma para determinada função, uma para outra função. Ótimo. Mas já fala a respeito disso. Vou deixar você falar a respeito disso. Tá coçando a língua aqui. Mas tá tudo bem. Uma empresa começou pequena, começou com uma, duas pessoas. Bem, ainda tem ajustes nisso. Já deixa você falar. Tudo bem no começo começar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. No momento que começa a crescer, começa a estruturar, começa a ter 20, 30 funcionários, em que o dono da empresa é o único líder, aí não tem saúde que aguente desse líder. Total, mas veja bem, mesmo quando se mistura. Eu não estou falando aqui, talvez tenha dado essa ideia, né? Que não, a pessoa só vai fazer uma coisa. Não é isso. Mas é que tu tem que dar tarefas e atribuições afins. Exato. Que tem afinidade com aquele cargo. Concordo com você. Vamos dar um exemplo. Tipo um vendedor. Vai alimentar um CRM, vai fazer uma proposta, vai fazer follow-up. Beleza? Agora, eu não posso pegar um vendedor e mandar o cara fazer cobrança. Sentar, tirar nota. Fazer marketing. Por quê? Porque eu estou dando muletas para essas pessoas. Fala mais a respeito dessas muletas. O que são as muletas?
Veja bem, ó, digamos que vamos pegar esse mesmo exemplo que eu trabalhei aqui. O vendedor que você dá a responsabilidade dele de fazer cobranças. Sim. Aí ele acordou de manhã e ele pensou assim, hoje eu não tô com paciência de prospectar cliente, de ir pra rua gastar sola de sapato. Tá chovendo, não vou visitar ninguém. O que ele vai fazer? Ele vai sentar e vai começar a achar cobrança pra fazer. Aí o empresário vai, e aí, cara, você não vai visitar? Não, tinha um monte de cobrança aqui. Muleta. Arrumou desculpa. Uma desculpa. E aí aquelas metas que o empresário institucionalizou Acabou. na empresa, Acabou. ele não vai poder cobrar, porque ele vai dizer, é verdade, ele tinha que cobrar, ele não pôde vender. Coitado. Exatamente. Mas isso, qual que é a origem disso, né? Pra gente trazer pro nosso tema aqui. Senão a gente começa a se empolgar e traz um monte de coisa, né? Sim. Qual que é a origem disso? A origem é que em um dado momento, ele teve um vendedor que também tinha uma ótima habilidade de cobrança e ele passou isso pro vendedor fazer. Então isso meio que criou cultura na empresa. Aí, de repente, contrata um cara e o cara é muito bom nas vendas. Não, então esse cara não sabe fazer cobrança, não vai fazer cobrança. Então começa a ter um Frankensteinzinho. Várias pessoas com a mesma função, mas com tarefas e rotinas diferentes. É um vendedor que é só vendedor. Isso. Um outro vendedor que é vendedor cobrador. Então eles não têm a mesma rotina e não pode ser cobrado pelas mesmas coisas, mas de repente ganha o mesmo salário. Muitas vezes ganha o mesmo salário. Aí você já tem até um problema judicial que a gente nem vai entrar nessa praia aqui, né? Mas pode ter até um problema trabalhista em conta disso. A pessoa pedir equiparação, aquela história toda, né? Equiparação salarial. Exatamente. E tudo, né? Vamos aos convites? Vamos lá. Então, você que está aqui com a gente, curte, comenta, compartilha com outras pessoas. Eu não sei qual é o meio que você recebeu esse conteúdo. Então, faz o possível para que outras pessoas, outros empresários como você, possam ter esse conteúdo também. Meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente.